Mateus, capítulo 20, verso 1. Você abra sua Bíblia, por favor, deixe aberta, nós vamos orar e em seguida eu procederei com a leitura do texto bíblico. Vamos orar então. Querido Deus, nosso Pai, neste momento do culto ao Senhor, tomamos mais uma vez a Tua palavra em nossas mãos e rogamos que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos lave, nos transforme, ó Deus, de tal modo que mais e mais nos assemelhemos à imagem daquele que nos recriou, o Senhor Jesus Cristo. Corrige-nos, exorta-nos, encoraja-nos, ó Deus, age em nós, segundo a Tua graça e poder. Dá-me também a graça, ó Deus, de ler, explicar e aplicar esta palavra à vida de cada um de nós, implementando segundo o Teu favor. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 20, verso 1, diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 10ª, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar esse sermão nessa noite, levando os irmãos a uma reflexão, a partir de uma comparação entre 2 homens. O primeiro deles é o ladrão que está na cruz, ao lado do Senhor Jesus Cristo, e que foi alvo da graça do Senhor. Esse texto está em Lucas capítulo 23, versos de número 39 a 43. Lá lemos o seguinte: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo:
Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Considere a vida deste homem que foi salvo na porta da morte. Quanto tempo ele serviu a Jesus? Quanto tempo? Quanto tempo demorou esse diálogo que eu acabei de relatar para os irmãos aqui? Vamos ser muito generosos. Imaginemos que durou fração de horas. Não durou um dia todo, até porque morreram. Este homem que demonstrou esta fé, no final da sua vida, preso numa cruz, ouviu de Cristo palavras abençoadoras, dizendo a ele o seguinte: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quanto tempo este homem serviu a Jesus? Poucas horas, no máximo. Mas você se alegra quando ouve essa história, não ouve? Ou não se alegra? Olha, está vendo? Ele foi salvo, na última hora. E alguns até usam erradamente esse texto, dizendo: está vendo? Eu posso ver do jeito que eu quiser, que na última hora Deus vai me dar uma oportunidade. Não tente a Deus. Mas aí eu quero levar você a pensar sobre a vida de outro homem, ok? Abra sua Bíblia agora aí, por favor, em 2 Coríntios capítulo 11. Segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11. Esse homem que agora eu vou falar para vocês é o apóstolo Paulo. E nessa epístola, ele está fazendo a defesa do seu apostolado. E ele descreve aqui, sucintamente, algumas coisas pelas quais ele passou enquanto apóstolo, portanto, após a sua conversão. Ok? Então, a partir do verso número 16, de 2 Coríntios 11, lemos assim: outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como sensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim, por loucura mesmo, nesta confiança de gloriar-me. Aí você diz: gloriar-me em quê? Agora eu vou ler a partir do verso de número 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi de judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas o quê? Olha, só de ler este relato eu já fico cansado. E aqui é só um recorte da vida deste homem. Quando a gente pega o exemplo do ladrão da cruz, que só diz assim: a gente está sofrendo justamente, e esse é justo, poucas horas de serviço, e comparamos com a vida de serviço do apóstolo Paulo, na sua cabeça, sinceramente, qual dos dois merece a salvação? Considerando esse aspecto, o que trabalhou menos ou o que fez mais? Talvez na sua mente reformada você já diga: ninguém merece. Resposta certa.
Mas não é assim que funciona na nossa cabeça. Porque na nossa vida, na nossa lida, nós somos movidos pelas obras, irmãos. Porque isso é parte da nossa natureza caída, ainda que redimidos. No fundo, a gente pesa o que um fez mais do que o outro. E aí a gente contabiliza isto. E muitas vezes nós achamos injusta a ação de Deus, quando Ele age graciosamente com alguns homens, a ponto de dizer assim: mas eu sirvo tanto a Deus, Deus nunca me deu um filho. Eu sirvo tanto a Deus e eu não saio dessa miséria, e aquele outro que serve lá, menos do que eu, e tem uma vida tão regalada. Que negócio é esse, Senhor? Esse é o nosso questionamento, irmãos, e nós precisamos ser muito sinceros diante de Deus, porque ainda que sejamos salvos pela graça, e saibamos disso, e esta é a verdade, no nosso dia a dia nós somos tendenciosos a viver pelas obras, e jogar esse padrão para todas as áreas da nossa vida, até na criação dos filhos. O Senhor Jesus Cristo percebeu isso nos seus discípulos, essa tendência de querer viver pelas obras. Não é sem razão, portanto, que logo após o diálogo que ele estabelece com seus discípulos, ele já coloca essa parábola para ensiná-los, de tal modo que ele não perdesse aquela chance de fazer essa correção na percepção dos seus discípulos, a fim de que futuramente eles não cometessem este erro de categorizar as pessoas no reino de Deus pelo que elas fazem e não pelo padrão que é o do Senhor. Como é que Cristo faz isso então? Eu creio que para a gente compreender melhor esse texto é necessário que a gente tenha algumas questões na mente. A primeira delas é que o Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelho que escreveu Mateus, ele está sim ocupado em ensinar aos seus discípulos o que é o seu reino. Por quê? Porque no mundo que nós vivemos você tem vários reinos, mas nenhum deles se compara ao reino de Deus. Deixe-me dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 4, que é a ocasião em que Cristo está sendo tentado pelo maligno. Mateus capítulo 4, de 1 a 11, nós temos aí o relato da tentação sofrida pelo Senhor Jesus Cristo. Veja comigo o verso 8 de Mateus 4. Então, o diabo leva o Senhor Jesus Cristo, levou ainda o diabo a um monte muito alto, e do alto desse monte mostrou-lhe o quê? Todos os reinos do mundo e o quê? E a glória deles. Então no mundo há muitos reinos gloriosos, mas eles não se comparam ao reino de quem? De Deus. Então a primeira coisa importante aqui, quando você vai entender esse texto de Mateus capítulo 20, é você saber que você pode cometer o erro de abraçar um reino achando que é o reino de Deus, e não é. E ele tem até glória, mas não é o reino de Deus. Então Cristo quer corrigir a visão dos seus discípulos, para que eles não confundam o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Uma outra prova que a gente tem disso, por favor, está em Mateus capítulo 13. Vamos agora para o capítulo 13 de Mateus. O Senhor Jesus Cristo ensina a seus discípulos, por meio de parábolas, o que é o reino de Deus. Então veja comigo, por favor, Mateus capítulo de número 13. Então ele diz, a partir do verso 1, pela parábola do semeador, como é que surge o reino de Deus. Está vendo aí? Do capítulo 13, verso 1, até o verso número 23, uma parábola para ensinar sobre o reino de Deus. Depois, no capítulo 13, ainda do verso 24 até o 30, vai ensinar o que é o reino de Deus por meio da parábola do joio. Depois ele vai ensinar sobre o grão de mostarda, outra parábola sobre o reino de Deus. Tudo isto Cristo fez
com um só objetivo. Qual era? Ensinar aos seus discípulos o que era o reino de Deus. Mas você acha que eles aprenderam? Ainda tinha que aprender muito. E aí eles cometeram um erro de percepção que logo está sendo corrigido pelo Senhor Jesus Cristo nessa parábola de Mateus 20. Qual é o erro? Vamos agora para Mateus 19. Quando o Senhor Jesus Cristo está respondendo àquele jovem rico, e ele diz que o que é impossível aos homens é possível para Deus, imediatamente os seus discípulos fazem uma pergunta para Cristo. Por favor, veja comigo o verso 27. E aqui Pedro está representando o colégio apostolar, tá certo? Ele diz assim: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de quê? O que essa palavrinha de Pedro aqui está apontando acerca de um problema no coração dele, no que tange ao reino de Deus? Senhor, é o seguinte, presta atenção agora. O senhor sabe, né? Nós fizemos um bocado. Olha, Senhor, nós deixamos muita coisa para trás. Olha a quantidade de barco que eu deixei para trás lá da família. Olha, peixe tinha assim, eu não ia passar fome nunca, mas nós tudo deixamos, Senhor. O que é que a gente vai receber? Então, nesta fala de Pedro está embutido um problema, que se Cristo não corrigisse imediatamente, isso poderia reverberar de modo terrível na igreja, que é uma vida meritória. Só que no reino de Deus ninguém entra ou ganha nada por mérito. É diferente do mundo, não é? É ou não é? No mundo, as pessoas ganham as coisas, deveriam pelo menos, né? Por mérito, né? Você estudou, passou, está mérito. Treinou, conseguiu, passou, mérito. Tanto é que as pessoas, algumas batem no peito, né? E dizem: eu consegui, eu me esforcei muito, eu treinei tantas horas. O reino do mundo é isso. Mas no reino de Deus, meu filho, você não entra nele e nem ganha as coisas por mérito, não. É graça. Então Cristo vai mostrar através dessa parábola aquilo que seus discípulos deveriam aprender, que no reino de Deus é o reino onde a graça de Deus estará sempre acima de qualquer mérito humano. Ouviram? No reino de Deus, o quê? A graça de Deus sempre estará acima de quê? De qualquer mérito. No reino de Deus, ninguém pode bater no peito e dizer: eu entrei, Senhor, eu entrei. Não, meu filho, você não entrou. Você foi posto para dentro. Porque se dependesse das suas obras, você nunca ia entrar. Porque as suas obras, elas não passam aos olhos de Deus de trapos imundos. E como é que ele ensina isso nessa parábola? De 3 formas. Vamos olhar então agora para o texto bíblico, Mateus 20. Cristo ensina então que no seu reino, é o reino onde a graça de Deus está acima dos méritos humanos, primeiramente, por meio dessa parábola. Ele chama a quem ele quer. Primeira coisa, o que ele faz? Ele chama a quem ele quer. Então não é quem quer que vai, é quem ele quer. Segundo, ele paga como quer, sem ser injusto. Ele paga o quê? Como quer. E a terceira coisa, ele é bondoso com quem ele quer, e não com quem faz. Vamos ver isso no texto? Vamos lá. Primeiro, ele chama quem quer, versos de 1 a 7. Porque o reino de Deus é semelhante a um dono de uma casa, que saiu de madrugada
para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Lembre da história, o contexto, né? O homem tinha uma vinha, produzia vinho, logicamente. Chegou a época da colheita, possivelmente o período de setembro, e ele tinha um tempo certo para fazer a colheita, não podia perder tempo, porque se passasse do período, o que os estudiosos dizem, e eu creio que seja assim mesmo, é que a uva poderia ficar açucarada, passado o ponto de colheita, e aí já perderia o valor. Então ele tinha que fazer a colheita naquele momento, ok? Então ele sai da sua vinha, da sua casa, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Verso 2: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, olha bem a resposta: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós o quê? Para a vinha. Nesse sentido, quando você olha para esse texto, o que é que nós precisamos perceber? Que a contratação foi uma iniciativa do dono da vinha, e não dos trabalhadores. Porque na época em Israel, os trabalhadores, eles não iam às vinhas para serem chamados ou contratados. Eles ficavam nesse local público, e os donos é que vinham até o local e chamava quem ele queria. Então este dono foi em algumas horas do dia, e em cada hora que ele ia lá, ele via um grupo e dizia: você venha, você venha, você venha. E ele chamava essas pessoas, segundo o quê? A sua ação soberana. Por quê? Porque ele é o dono da vinha, e ele recrutava para trabalhar em sua vinha quem ele o quê? Quisesse. Agora note bem um detalhe, irmãos, que o texto nos traz, que nos momentos em que ele ia olhar, há uma palavrinha que se repete aí, que é desocupado. Viu aí, quando eu li? Ou seja, essas pessoas que foram chamadas após a primeira chamada, possivelmente estavam lá durante todo o dia, e ninguém o chamou, de tal sorte que ele sai na primeira hora e vai até a 1/10, e essas pessoas desocupadas ainda estão lá. Ou seja, se ele não chamasse, o que é que aconteceria com esses trabalhadores? Voltariam para casa sem qualquer recurso, e sua família padeceria. Então, a primeira coisa que Cristo está mostrando nesta parábola, e através dela, é que o ato de chamar do dono da casa foi uma decisão que ele tomou, movido por sua bondade, e não por nada que os homens tivessem para oferecer, mesmo que ainda pudessem oferecer um trabalho. Por quê? Porque tinham muitos trabalhadores, e ele escolheu aqueles que ele queria. Lembre bem disso. Mas a segunda coisa que o texto nos mostra, e que revela esse ato soberano de Deus, é que ele contrata e paga como ele quer. E aí eu quero que você volte seus olhos mais uma vez para o texto bíblico. Quando Deus chama o primeiro, ele acerta a diária por 1 denário, ok? 1 denário era o valor estipulado por uma jornada de trabalho diária. Só que lembre bem, segundo a conta que os homens naturalmente fazem, seria o seguinte: se eu fui contratado para trabalhar o dia todo por 1 denário, aquele que viesse após mim deveria receber mais ou menos segundo o mérito humano. Então, se ele trabalhou 3/4 do dia, ele receberia 3/4 de 1 denário. Se ele trabalhou metade do dia, então ele receberia 50% de 1 denário. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que o dono da vinha paga para cada trabalhador, independente do tempo que ele tenha trabalhado, o quê?
Um denário. Aqui você tem mais um aspecto da soberania de Deus. Qual é? É que Ele retribui a cada um segundo a sua soberania e não pelo seu trabalho. Mas aí você pode dizer assim, ó, mas pastor, ele não está sendo injusto, porque o camarada trabalhou o dia todo e recebe um denário, o outro trabalhou só um quarto do dia e está recebendo um denário. Mas essa foi a pergunta que um dos assalariados fez. Agora olhe comigo a resposta de Cristo, por favor. Verso de número 11. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, olha só o pensamento do homem natural. Qual é o pensamento? Ó, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor o quê? Do dia. Senhor, dono da casa, né? Não é justo. A gente trabalhou de manhã cedo, passou pelo sol quente, chegamos no final do dia exausto e recebemos um denário. Esse cidadão chegou aqui na hora 1/10, já pegou o sol já baixando, nem suou direito e vai receber um denário. Na cabeça daquele homem isso era o quê? Agora veja a resposta. Mas o proprietário disse a um deles. Quando diz assim, disse a um deles, lembre que ele está querendo corrigir o colégio apostolar, que tinha como representante Pedro. Então ele toma um deles, que é o referencial dos murmuradores. Então ele pegou o líder do sindicato. Pegou o líder do sindicato e disse, ó, eu vou falar com você, e você reproduz para os outros. Tá? Então, está aqui, eu vou chamar você. Presta atenção, ele diz assim, amigo, primeira coisa, ele não trata esse que está cobrando como um inimigo. Ele é o quê? Essa palavra é importante. Não é porque ele está murmurando que deixou de ser amigo, não. Não é porque ele murmurou que deixou de ter o direito de receber pelo trabalho dele, não. É amigo, amigo. Não é? Não te faça o quê? Injustiça. Olhe para mim, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando este homem está dizendo que não recebeu o que era justo, ele estava olhando para o seu trabalho e a jornada que foi contratada, ou ele estava inquieto porque o outro recebeu diferente dele? Então, o que isso revelava do coração dele? A alegria porque o outro recebeu muito, ou a inveja? Ele murmurou porque ele era o quê? Invejoso. Como é que pode, Senhor? Eu trabalhei tanto, não recebi. E o outro não trabalhou nada, recebe igual a mim. Que negócio é esse? Eu tinha que receber mais de um. Aí olhe bem como Cristo diz, amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Qual é a resposta dele? Foi. Combinou um denário. Cadê o seu denário? Está aqui. Eu estou sendo injusto com você? Não. Mas ele podia retrucar dizendo, né? Mas deu mais a ele, proporcionalmente. Aí o dono da casa prossegue e diz, toma o que é teu e vai-te. Agora veja, pois quero dar a este último tanto quanto o quê? Ó, a soberania é meu. Eu dou a ele o quanto eu quiser. E ao fazer isso eu não estou sendo injusto, eu estou sendo generoso. Então quando Deus dá na figura deste dono, para quem não recebeu o quanto esperava, é injusto. Mas aos olhos de Deus não é injustiça, porque Ele deu o que contratou. O que Ele devia falar é, Senhor, como Tu és generoso, deu a quem não merecia. Mas Ele está preocupado com o seu próprio quinhão. Ele não está satisfeito porque o outro chegou depois e recebeu o mesmo tanto.
Ele não está pensando na família do outro que precisaria de 1 denário para sustentar aquele dia. Afinal de contas, menos do que isso não alimentaria a família. Ele está preocupado porque ele não recebeu. O que é isso, irmãos? É vida baseada em obra. Eu fiz, Senhor, eu mereço, o Senhor me deve. Deve nada. Deus é justo e ao mesmo tempo bondoso, porque dá a quem não merece a sua graça. Mas aí o texto prossegue. Então, no reino de Deus, a graça de Deus sempre está acima dos méritos humanos. Primeira coisa que faz para ensinar é que ele chama quem ele quer. Segunda coisa, ele paga como ele o quê? Quer. E a terceira e última coisa é que ele é bondoso com quem ele o quê? Quer. Vamos ver o texto de novo, por favor? Verso de número 15. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? É lícito ou não é? De quem era? E ele pode fazer o que ele quiser com o que é dele? Pode. Agora veja, ouçam os maus os teus olhos, porque eu sou o quê? Bom. Deus age com bondade com quem ele quer. Quando você lê esse texto, eu acho que você deve ter seus olhos remetidos para Romanos. Por favor, abra a sua Bíblia, porque você vai entender um pouquinho disso aqui. Romanos, capítulo de número 9. Lembra? Ele é bondoso com quem ele o quê? Quer. Romanos 9, 14. Posso ler? Abriram? Novamente, fique na mente. Ele é bondoso com quem ele quer. Mas Senhor, não, meu filho, é com quem eu quero. Eu chamo quem eu quero, eu pago como eu quero, e eu sou bondoso com quem eu quero. Não é com quem você quer, não, é com quem eu quero. Então vamos ler Romanos 9, 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Se há injustiça é porque ele não é bom, é injusto. Aí Paulo pergunta, há injustiça da parte de Deus? Qual é a resposta? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés. Agora leiam juntos aí essa parte. O que é que ele diz? Terei assim, pois, não depende de quem quer ou de quem, mas de usar Deus a sua o quê? Agora lê o 17. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo, agora abra bem os ouvidos. Logo, conclusivamente, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe o quê? Então ele é bom com quem ele quer. Então não adianta você querer ser bonzinho e achar que Deus vai lhe retribuir porque você é bonzinho. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fiquei pensando hoje à tarde, se nada me chamou, eu estava ali finalizando no escritório, eu disse, meu filho, vem fazer um lanche. Eu disse, minha filha, eu não posso sair daqui agora. Eu estou aqui agora refletindo, não posso. E o ponto era esse, eu fiquei pensando assim, eu digo, meu Deus, que coisa difícil, né? Porque o nosso coração é inclinado a quê? A sempre achar que Deus nos deve alguma coisa. Se eu dizimo, Deus tem que me abençoar porque eu sou dizimista. Se eu venho à igreja, Deus tem que me abençoar porque eu estou sendo fiel. Se eu faço um trabalho na igreja, Deus tem que me abençoar porque eu canto bem, porque eu prego bem. Meu irmão, isso é vida de obra.
Você acha mesmo que Deus precisa de você? Você tem essa audácia? Ele chama quem quer, Ele paga como Ele quer, e Ele é bondoso com quem Ele quer. E quem pode olhar para Ele e dizer: que fazes? Por acaso você quer discutir com Deus? Essas palavras não são minhas, estão na sequência do texto de Romanos 9. Como é que pode o vaso de barro dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Acaso ele não pode fazer um vaso para honra e outro para desonra? Mas os discípulos do Senhor Jesus Cristo não estavam entendendo isso. E isso poderia trazer um grande desvio para a igreja. Porque no reino de Deus, o que se sobressai é a graça de Deus, acima de qualquer mérito humano. É Deus operando a sua graça. Se você é salvo é por graça, se você vive é por graça. Por isso que nós podemos afirmar: a tua graça nos basta, e ela é melhor do que a vida, porque não é por obra. Então, quando Cristo ensina isso aos seus discípulos, Ele diz: meu filho, eu posso fazer o que eu quero com o que é meu. E você tem que entender que se você está aqui trabalhando, foi porque eu lhe chamei. Se você recebeu alguma coisa, foi porque eu paguei. E se você experimentou da minha bondade, é porque eu exerço a bondade com que eu quero. E ao fazer isso, eu não sou injusto, porque Deus é eternamente santo e justo e puro, e em sua soberania Ele é gracioso. Então, quando os discípulos veem isso, por favor, volta lá para Mateus capítulo 20. Aí Cristo finaliza dizendo o seguinte: assim, verso 16, os últimos serão quem? E os primeiros serão quem? Vamos entender isso aqui? Volta para o capítulo 19, verso 30. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos o quê? Vamos pensar aqui. Quem foram os primeiros a receber a revelação de Deus? Israel. Os primeiros. Mas na época de Cristo, quem estava rejeitando? Israel. Quem foram os últimos a receber as revelações do Senhor? Os gentios. Mas quem é que estava crendo? Os gentios. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão o quê? Então, independente da ordem, quer primeiro ou último, todos entrarão, os eleitos de Deus, chamados eficazmente. Por quê? Porque a graça, ela unifica as pessoas, coloca todos no mesmo patamar. Então, diante de Deus não tem melhor nem pior. Tem quem foi chamado primeiro, e tem quem foi chamado por último, mas todos recebedores da mesma quê? Graça, porque Deus não nos dá a sua graça por medida. Ele dá a mesma graça para todos, para nos salvar. Então não importa se você foi primeiro, ou se foi o quê? O último. Era essa a compreensão desse trabalhador que representava o outro grupo, dizendo assim: Senhor, a gente foi chamado primeiro por 1 denário. Meu filho, eu não combinei com você 1 denário. Você recebeu o que é direito. Eu estou sendo injusto? Não, estou sendo muito correto. Mas Senhor, eles trabalharam menos e receberam 1 denário. Meu filho, eu estou sendo bondoso. Você não devia se alegrar com minha bondade? Por que você está querendo me atribuir injustiça, sendo que eu estou sendo justo e bondoso? Para quê? Para que ficasse sublimada a graça de Deus, e não o mérito humano. Cristo então ensina aos seus discípulos que no seu reino, a sua graça é sempre maior do que as nossas obras. Que lições eu posso tirar para a minha vida disto? A primeira delas é que, à semelhança dos discípulos, eu preciso corrigir minha visão sobre o reino de Deus. É possível
que, como os discípulos, você esteja com a visão errada sobre o reino de Deus. Isso você pode identificar rapidamente na sua vida. Se em algum momento você está questionando alguma aflição que você passa, e o argumento que você usa diante de Deus, preste bem atenção nisso, para justificar que você não pode passar por isso, é algo que você tenha feito, então você não entendeu ainda o reino de Deus. Então vamos lá. Nossa igreja tem passado por muitas aflições no que diz respeito à saúde, né? Muita gente enferma, não é verdade? A gente ora aqui, pede a Deus, meu Deus, tenha misericórdia. É virose, né? Problema de cirurgia feito e tal, coisas difíceis, muito difíceis. Mas se qualquer um de nós em algum momento disser assim, Senhor, preste bem atenção nisso, tá? Senhor, eu tenho sido tão fiel ao Senhor, eu não desobedeci um só mandamento, por que isso para mim, Senhor? Aí dá uma olhada para o quintal do outro, aí de cima, olha, Senhor, assim, não é por dizer nada não, mas tem tanta gente que podia pegar essa doença antes de mim. Você não entendeu ainda o que é o reino de Deus. Entenderam? Se em algum momento da sua vida você está questionando com base nas suas obras, você não entendeu, e à semelhança dos discípulos, você está precisando corrigir sua visão. Meu Deus, eu sou uma mulher tão fiel, por que meu marido me trai? Ele vai trair, ou traiu, vai pagar diante de Deus por isso, mas a base não pode ser essa. Porque pensemos, irmãos, se Jó fosse usar esse argumento, sendo que o próprio Deus testificou que ele é um homem íntegro, reto, ele não seria o primeiro antes de mim, pelo menos, a não ter sofrimento nenhum na vida? E ele teve. Então eu queria que você fizesse essa sua análise aí, rapidinho, e levasse para a sua vida. Se em algum momento da sua vida você está passando por alguma aflição, alguma coisa que você acha injusto com você, e a base da sua argumentação com Deus é o que você é ou faz, infelizmente você está com a visão do reino distorcida, porque no reino de Deus, a graça prevalece, não suas obras. Está claro essa? Primeira coisa. A segunda coisa, tome cuidado para não atribuir a Deus injustiça, que foi o erro que essa pessoa aqui cometeu. Deus acertou com ela, digno é o trabalhador do seu salário. Quanto ele acertou? 1 denário. Quanto recebeu? 1 denário. Mas na cabeça dele foi injusto. Por quê? Porque ele comparou com o outro que recebeu 1 denário sem ter trabalhado a mesma quantidade de tempo. Aí quando Cristo pergunta para ele, diz assim, Senhor, não está injusto não? Veja, ele estava atribuindo a Deus o quê? Injustiça. Meus irmãos, isso é algo terrível. Sabe quem fez isso? Satanás. No mesmo caso de Jó, ele chega para Deus e diz assim, sabe por que ele é assim? Porque o Senhor o abençoa. Tira tudo dele para ver. E a gente às vezes está agindo do mesmo jeito. Então cuidado para você não ver a bondade de Deus manifesta na vida de pecadores, como eu e você, e julgar que Deus é injusto. Quando na verdade Ele está sendo o quê? Bondoso, porque nenhum de nós merece, irmão. Nem nós, nem o outro. Então se Ele me dá ainda alguma coisa, e agracia o outro, o que deve ficar sublimado não é
a minha avaliação de injustiça, que Deus não é injusto, mas é a bondade dele. Então, por que ao invés de dizer que ele é injusto, você não diz que ele é o quê? É bom. Meu Deus, como o Senhor é bom. Nós não merecemos e o Senhor tem nos dado o quê? Tanto. Meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é o quê? Bom. Ele não diz provai e vede que o Senhor é injusto. Ele diz provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Meus irmãos, você está vivo aqui hoje é porque Deus é bom. Se você tem saúde, ainda que ela esteja por um fio, é porque Deus é bom. Se você tem uma família, é porque Deus é bom. Se você tem um trabalho, é porque Deus é bom. Deus é bom. Mas para nós é muito mais rápido dizer que Ele é o quê? Injusto. Que tristeza, não é, irmãos? Mas isso revela o meu coração e pode estar revelando também o seu, onde a nossa rapidez para acusar Deus de injustiça é algo que nos surpreende, mas a nossa lentidão em afirmar a sua bondade também deveria ser algo que nos surpreenda. Como nós somos lentos em afirmar a bondade de Deus. Então que você possa dizer: Deus é o quê? Deus é bom. E a última coisa que eu queria dizer para você, e aqui essa aplicação ela está para crentes e descrentes, tá? Se você é crente e foi salvo, saiba que você foi salvo pelo quê? Você fez o quê? Você sabe o que você fez? Você pecou muito. Você pecou escondido. Você pecou à plena luz. Você pecou contra Deus, você pecou contra o próximo, você pecou contra você mesmo. Você pecou falando, você pecou em silêncio, você pecou pensando, você pecou quando não pensou o que deveria pensar. Você pecou sentindo, você pecou não sentindo. Meu filho, isso é uma coisa que você é hábil em pecar. Então, se dependesse do que você fez, você continuaria condenado. Mas eu quero que você saiba que no reino de Deus, o que é que prevalece? O que é que prevalece? Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é maravilha? Você está cheio de problema hoje, vai voltar para casa flutuando, porque não é porque seus problemas acabaram, tá? É porque o maior problema seu, que é a sua condenação eterna, já foi resolvido pela graça, meu filho. Agora eu quero dizer para você que não é crente que está aqui hoje. Talvez você tenha vivido até hoje pensando o quê? Meu Deus, o que é que eu vou fazer para ser salvo? E a sua vida se tornou uma verdadeira montanha-russa. Por quê? Porque no dia que você acha que está muito santo, você está pertinho do céu. Mas no dia que você peca, meu filho, aí você está para lá do inferno. Eu acho que você pensa, nem o diabo me aceitaria. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus em arrependimento e fé. E creia que você é salvo pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é o quê? Então tem esperança para você, pecador. Como teve para mim, como teve para muitos irmãos aqui. Então não vá para casa desesperado, porque você confiou até hoje que era o que você fazia, mas aí você descobriu que é Deus quem chama, Ele paga como quer, Ele é bondoso com quem Ele quer. Finalmente você descobriu que não depende nada mas depende daquele que é bom e que age com bondade, mesmo com quem não merece outra coisa a não ser o quê? A condenação.
Então volte para casa dizendo: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor botou a lente correta nos meus olhos e me fez enxergar que a única forma de ser salvo é pela graça. E só o Senhor pode ser gracioso comigo. Eu espero, querido, que você reafirme que o Rei Jesus disse que no seu reino é o local onde a graça de Deus sempre estará acima dos méritos humanos. Sempre estará. Que Deus te abençoe e te dê a graça de viver pela graça.